O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Sede bons e caridosos, eis a chave dos céus, que tendes nas mãos. Toda a felicidade eterna se encerra nesta máxima: amai-vos uns aos outros. A alma não pode levar-se às regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, amparai os nossos irmãos, extirpai a horrível chaga do egoísmo. Cumprido esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Aliás, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, crescer sua alegria interior ao relato de um belo sacrifício, de uma obra de pura caridade? Se buscasseis apenas o deleite de uma boa ação, estaríeis sempre no caminho do progresso espiritual. Exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, sempre rara. Vede a multidão de homens de bem, de que a vossa história evoca piedosas lembranças. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Nosso Senhor Jesus possa nos inspirar aqui nessa casa de amor, de oração e de trabalho. Também Ele nos chama a trabalhar junto dEle. E aqui nessa casa temos tantas tarefas edificantes que nós podemos sim trabalhar, irmãos, para o Cristo. Aqui e também fora, juntos dos nossos irmãos que estão necessitados, porque a beneficência é o ato de fazer o bem a todos aqueles, porque todos os espíritos criados por nosso Deus Pai são perfectíveis. Alguns que estão no caminho errado, do mal, eles um dia vão ser orientados por nós, com as nossas palavras, com as nossas atitudes e exemplos. Então, a beneficência tem que ser para todos os irmãos, sem distinção de raça, de credo. Qualquer que seja o irmão que esteja precisando das palavras de Jesus, nós, espíritas, temos que fazer por onde? Temos que levar o Evangelho até eles, porque eles estão necessitados, não só de pão, mas principalmente de Jesus em suas vidas. No resumo da leitura do Evangelho que nossa irmã leu, que é o item 12, eu tinha feito o estudo do item 11, que é um antes, que é a beneficência, mas a nossa irmã leu o item 12 do Evangelho. No item 11, ele nos fala: a beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Quando nós fazemos o bem aos irmãos, nós sentimos o prazer na alma. Nós já temos aquilo que pedimos a Deus, que é o amor. E quando espalhamos ao redor do mundo, com simples, de um a um, ou através de multidões, nós recebemos as alegrias do Altíssimo. O nosso amor floresce, a nossa vida muda. Nós, que somos espíritos imperfeitos, quando aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações, temos o dever, porque nós mesmos pedimos para vir, para tirar aquelas imperfeições de vidas passadas, quando nós nos barbarizávamos com os nossos irmãos. Hoje, nós tendo a consciência do Espiritismo, nós buscamos
o progresso, a evolução. Mas o mundo precisa de mais. Não precisa só dos espíritas, precisa de todos. Então, é isso que nos faz felizes, fazendo que com os nossos irmãos acordem para a vida. E ele continua: pudesseis compreender tudo de grande e de agradável que encerra a generosidade das almas belas. Ele fala dos espíritos puros. Sentimento que olha a criatura, as outras, como olha a si mesmo, e dispa jubilosa para vestir o seu irmão. Os espíritos puros que se adentraram à terra, que vieram encarnados, eles faziam tudo que podiam fazer pelos irmãos. Inclusive, Francisco de Assis precisou tirar até a roupa, porque ele não queria aquele tesouro que tinham dado seus pais. Ele queria era dar aos pobres, ele queria fazer pelos pobres. E foi um grande exemplo, porque ele não precisou dos tesouros do mundo. Ele dava aos irmãos os tesouros da vida eterna. Pudessem, meus amigos, ter a única ocupação, tornar felizes aos outros. Sabemos que temos nossos afazeres, temos nossas profissões, mas podemos fazer delas o trabalho com Cristo. Podemos trabalhar em nossas profissões transmitindo o amor, o sorriso, a gratidão aos clientes, o amor principalmente, porque somente assim, vivendo 24 horas com Cristo, é que seremos felizes, é que seremos justos, generosos e vamos fazer de nós essa benevolência, fazer o bem a todo momento. E ainda o nosso irmão fala: compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Quando chegamos e a pessoa está triste, ela está perturbada, e com um sorriso mudamos, com piada ou com palavras edificantes, mudamos a sintonia daquela pessoa, é glorificante para nós, porque Jesus também curou. Ele curou os leprosos, ele expulsou os demônios, e assim ele falou para os apóstolos que poderiam fazer o que ele fazia, se tivessem fé. Então, queridos irmãos, nós também somos filhos de Deus e podemos sim mover montanhas, fazer o bem florescer no coração dos nossos irmãos. Isso é fazer o bem. É muito mais agradável a Deus do que a caridade material, porque a caridade material também é preciso para aqueles que sofrem de fome, de frio, mas principalmente florescer o bem no coração dos irmãos é o que nos faz grande aos olhos de Deus. E no final, o nosso irmão Adolfo, que é o bispo de Argel, em 1861, nos fala: ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas. Os nossos irmãos que não falam que estão passando pelas dificuldades. Nosso irmão Luiz Fernando falou a semana passada sobre os infortúnios ocultos. São aqueles que precisam, mas a gente não os conhece. Então vamos atrás, talvez um parente que talvez esteja passando por um momento de dificuldade, uma palavra, um gesto, um carinho, vale muito mais do que a caridade material. Mas se também estiver precisando de material, vamos nos unir. Se a gente não conseguir mudar o mundo e fazer com que todas as pessoas possam se alimentar, vamos nos unir, que todos juntos nós vamos conseguir, cada um em seu local.
Há muitos infortúnios ocultos. Há muitas casas e grupos de trabalho em benefício do próximo. Não fiquemos parados. Vamos, que o Senhor nos acompanhará, e sempre que fizemos aos pequeninos, é a Ele que estamos fazendo. E ele termina falando: meus bens amados, e tende em mente essas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um destes pequeninos, lembrai-vos que é a mim que está a fazer. E eu trouxe do livro Os Mensageiros um exemplo, que é um parágrafo que eu vou ler, que Mensageiros foi aquele filme do Nosso Lar, que foi feito Nosso Lar 2, né? Que ele é Os Mensageiros, onde André Luiz começa seu trabalho aqui na Terra, trazendo informações a Chico. Mas antes, ele também trabalha nas esferas umbralísticas, quando ele já pode trabalhar. E aí, tem um capítulo que ele chama Espíritos Dementados, Dementes. E o exemplo que eu quero passar aqui é que em todo lugar há trabalho. E o quão é importante todo tipo de trabalho. Inúmeros servidores acompanhávamos no serviço. Isso é André Luiz que está falando. Movimentavam-se grandes carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas de água, caldeirões de sopa, vasos de substâncias medicamentosas em galeotas diversas. Então, quer dizer, a sopa também é espiritual. Ele ia nas regiões onde os espíritos precisavam de auxílio, levando água fluida, sopa para eles alimentarem o espírito. Então, quanto é importante o trabalho da sopa. Estava comentando com o Sr. Ailton, quando eu era pequeno, a gente vinha e tomava sopa aqui no centro. A gente saía lá do Barbaça com meus primos, eu ia para a casa dos primos e a gente vinha, vamos lá tomar sopa no centro. Vinha tomar sopa, aquela sopa gostosa, quentinha, que animava não só o corpo, mas algo a mais. E hoje, quando nós trabalhamos fazendo o trabalho de alimentação, é a alimentação do corpo, mas principalmente aquele fluido para o espírito, para a pessoa evoluir, ganhar o bálsamo e evoluir internamente. Vou tomar liberdade em comemoração aos 44 anos, até a irmã Marina está aqui, eu liguei para ela hoje para tomar alguns conhecimentos sobre os 44 anos do grupo, que na verdade são um pouco mais, porque ela também, o Sr. Alexandre trabalhou no fundo da casa dela, né? Começou em março, né, dona Marina, de 1978, foi quando eu nasci. E o causo que eu sempre trago do Chico, hoje é titulado Beneficência a mim. Nasci em 25 de agosto de 1978, filho de Diva e Euclides, que se amavam, mas às vezes brigavam por conta dos problemas cotidianos. Neste mesmo ano, fiz minha primeira visita na reunião que se fazia nos fundos da casa do Sr. Alexandre e da dona Marina. Lá fui levado por minha mãe e minha madrinha Dalva. Era o início das bênçãos que a mim eram dirigidas pelos mentores e benfeitores dessa casa de amor e luz. Quando me lembro, já se passaram alguns anos, e aqui no novo local, no Grupo Espírita Amor Cristã, eu vinha às reuniões ainda trazido pela minha mãezinha, mas sempre bocejava e dormia quando começava os trabalhos de evangelização e passe. Ouvia a doce e amável Ouvia a voz doce e amável com sotaque árabe do Sr. Alexandre e já caía no sono. Cresci ainda mais, mas ainda quando criança não entendia quando era importante aquela água fluida, que tomava não regularmente, mas sempre que vinha ao centro, nem esperava chegar em casa para tomá-la, e é assim ainda até hoje. E as sopas maravilhosas
Não éramos pobres ao ponto de passar fome, mas quando era dia de sopa, meus primos que moravam no Barbaça, que hoje é a Vila São Cristóvão, e eu sempre vínhamos desfrutar daquela nutrição que era para o corpo e para o espírito. Na mocidade não foi fácil. Participei em algumas reuniões com os amigos que estudavam na escola Aurélio Luiz da Costa, mas na maioria das vezes não vinha. Daí, quando nos afastamos de Cristo, a tristeza chega e a luz quase se apagou. Mas depois da tempestade que sofri, drogas, bebidas, festas mundanas, em exagero, ufa, passou a juventude. Acordei novamente e comecei a participar das reuniões de terças-feiras às 19 horas. Depois ia para a escola. Lembro-me que tinha uma professora de português que ainda vem até hoje nas reuniões, que me ajudou e me motivou, inclusive liberando-me na escola para entrar no segundo horário. Daí foi só alegria e aprendizado. Senhor Alexandre me dizia: qualquer trabalho que seja é bem-vindo. Vá e trabalhe, com aquela voz maravilhosa. E lá eu ia ajudar nas pequenas tarefas, como porteiro, organizava a fila, varria e limpava após as homenagens dos dias das mães, das crianças, sempre com um sorriso no rosto. Quando comecei a namorar a Rejane, hoje minha esposa amada e querida, nós juntos vinhamos sempre e tornou-se uma disciplina participar das reuniões, vibrando amor e pensamentos de felicidade e paz. Quando meu filho chegou, o Felipe, fiz questão de trazê-lo mais rápido para as reuniões. Chorava que só, quando bebezinho de colo. Trazia-o para a evangelização com a tia Renata, chorava até. Participamos junto com a pré-juventude dos estudos da tia Marta, que agradável era. Depois, com o passar dos anos, o Felipe dormia quando chegávamos nas reuniões ouvindo Toninho, como eu fazia. Hoje aqui estou, aprendendo com todos vocês a doutrina. E tudo que sai da minha boca é inspiração daqueles que vieram e se dispuseram a falar em nome de Jesus. Aprendo primeiro, porque os meus ouvidos estão mais próximos da minha boca. Sinto que tenho muito a ajudar na divulgação do Evangelho e sei que junto de todos aqui do Amor Cristão, vamos nos unir em prol do próximo nas tarefas que Jesus nos quer trabalhando. Então, queridos irmãos, foi uma simples e singela homenagem ao grupo Amor Cristão, ao Sr. Alexandre, à Dona Marina, por ter mudado a minha vida, por ter, como ela disse, também eu faço parte disso, mas eu agradeço imensamente por estar aqui junto de vocês todas as terças-feiras, vibrando emanações de amor e luz, de paz, porque o mundo precisa disso. Como o Papa Francisco falava, né? Precisamos orar e bendizer a Deus, porque Ele manda os seus exércitos. E os exércitos de Jesus são fortes, mas não trabalham com armas, como assim queria Judas. Trabalham com a maior de todas as armas, a mais potente, que é o amor. No final, um poema, não para me estender, que já passou meus 15 minutos. Vinde, de Altá de Souza. Todo o anseio da crença acalma as dores. Toda prece é uma luz para quem chora. A oração é o caminho cor de aurora para o sonho dos pobres pecadores. Ó corações que a lágrima devora, vinde, trazes dos rudes amargores, cantar na luz dos grandes esplendores, vossa iluminação de cada hora. Vinde rememorar no espaço infindo, neste lar de Jesus, ditoso e lindo, as desventuras para bem dizê-las. Feliz o coração sereno e forte, que triunfa da lágrima e da morte, palpitando na esfera das estrelas. Eu agradeço em nome de Jesus. Queria convidar a irmã Sueli, do grupo de voluntários, para vir também falar dos seus trabalhos na casa. Muito obrigado.
Boa noite a todos. Que Jesus possa fortalecer e abençoar as palavras que vou trazer para vocês sobre o nosso trabalho de bordados, de costura, né, que é realizado aqui todas as terças-feiras. Esse grupo de voluntárias, ele foi fundado por algumas companheiras nossas, que eu não vou citar nomes, porque na verdade eu não estava aqui ainda, eu não sei nem quem são todas elas, mas elas começaram esse trabalho aqui na intenção de ensinar meninas, né, do bairro o trabalho manual. E daí começou a ampliar, né, esse pessoal que com a divulgação já começou a frequentar outras pessoas, né? E esse trabalho está vindo desde 1999 ou 98 por aí, que já são 26 anos dessa tarefa. E o que é essa tarefa? São trabalhos manuais que nós fazemos. Somos um grupo de umas 32, 34 mulheres, né? Praticamente todas idosas, tem poucas que ainda não chegou lá, e que estão aqui numa alegria imensa, trabalhando desde que começou esse trabalho. Não vou dizer que todas estão aqui até hoje, porque o grupo, o trabalho é assim, chega pessoas querendo trabalhar, aí surge algum probleminha, sai. Então assim, hoje eu estava comentando com elas que toda terça-feira nossas reuniões, né, ainda tem umas 6, né, de 26 anos, tem umas 6 ali que são, vamos dizer assim, indês, né, que estão ali desde o começo. E é um trabalho que já passou, muita gente passa, trabalha ali um tempo, surge algum probleminha, afasta. E então, hoje a gente conta com essas voluntárias. E o que é o nosso trabalho? A gente está aqui toda terça-feira bordando, costurando peças artesanais que no final do ano, em dezembro, a gente realiza um bazar beneficente. Beneficente a quem? À casa que nós pertencemos. E essas voluntárias, graças a Deus, tem muitas que estão aqui porque ficou sabendo, gosta de trabalhar e veio, né? Mas tem muitas que às vezes chegaram aqui em estados depressivos, seja pela causa for, né? E com a convivência e esses trabalhos, as pessoas chegam a dizer que sarou da depressão. Não que parou de tomar medicação, não, isso aí não é outra coisa, né? Mas assim, só o fato dela estar vindo aqui toda semana, confraternizando com as colegas, que são muitas, né? E realizando aquelas tarefinhas, elas conseguem sair daquele estado que estavam anteriormente. Inclusive, eu estava até vendo uma fala do Dr. Drauzio Varela, dizendo que os trabalhos manuais são medicamentos para a nossa mente. Porque enquanto você está ali manuseando, seja uma costura, um bordado, uma pintura, um artesanato qualquer, tudo que você faz ali com a mão, você está concentrado naquele trabalho. Então, o que acontece? O seu cérebro, ele despende umas substâncias
que faz com que você fique tranquilo, que te tira daquela situação mental que você está quando você está ali, vamos dizer assim, à toa, só vendo televisão, vendo programas que às vezes não são agradáveis. Então, muitas vezes, a tarefa manual é uma medicação para quem está nesses estados. E eu posso dizer que, graças a Deus, eu particularmente, estou nesse trabalho há muito tempo, não desde o início, eu cheguei depois. Mas é uma alegria tão grande quando chega aquele dia de você estar vindo para cá, que nós reunimos aqui, né? Hoje ainda teve uma senhorinha que falou, nossa, hoje a hora que eu acordei, eu fiquei muito feliz. Por quê? Porque era terça-feira. Então, assim, é o nível de satisfação das pessoas que estão engajadas nesse trabalho. E o que acontece? A gente trabalha o ano todo, né? A gente vem aqui toda terça-feira, por quê? Porque tem uma coordenação, tem alguém das voluntárias que elaboram os trabalhos para que elas possam realizar. Quer dizer, a gente elabora e elas executam. E ao final do ano, a gente está com esse material, então a gente vai montando peças, né, normalmente roupas de casa, roupa de cozinha, né, banho, e a gente realiza em novembro o bazar. E esse dia de bazar também é uma coisa assim maravilhosa, porque é o cume do nosso trabalho do ano inteiro. E a gente vende essas peças e o resultado desse ano todo de trabalho, dessa boa vontade dessas nossas companheiras, a gente fala companheiras, amigas, né? Porque a gente faz amizade também. Então o resultado é o quê? É em benefício da nossa casa, né? E aí, conforme a necessidade, vai empregando aquele resultado, vamos dizer, no financeiro, e a casa usufrui desse trabalho nosso do ano inteiro. Então, aqui tem, né, algumas que eu estou vendo aqui, que faz parte do nosso trabalho, e eu gostaria de, na oportunidade, convidar vocês a estar participando do nosso trabalho, que com certeza vai fazer muito bem para cada uma que aqui está. Tá bom? Que Jesus abençoe a todos e muito obrigada, tá?